Tudo bem, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. Me ajude a ser claro nas colocações que eu vou fazer sobre a sua palavra. Ajude as crianças também a ajudarem o papai e a mamãe a prestarem atenção e que elas mesmas possam começar a ser treinadas a prestar atenção no que está sendo pregado, que também é importante para a vida delas. E que nós, adultos, também sejamos exemplo, acompanhando a mensagem, lendo, ouvindo, anotando e ouvindo com diligência aquilo que está sendo pregado. É por isso que eu oro e que eu agradeço, em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bom, nós estamos em Efésios 6. Estamos na reta final desse livro excelente. Nós vimos na semana passada que a vida digna do chamado produz trabalhadores honestos e superiores humildes. Nós vimos em uma semana que os funcionários cheios do Espírito são honestos, trabalham com honestidade, diligência, não trabalham só quando estão sendo observados, porque trabalham para o Senhor. E na semana passada nós vimos que superiores cheios do Espírito são humildes. Eles não ameaçam, eles têm, ao contrário, uma visão correta de si mesmos. Eles são humildes, porque eles entendem que o mesmo Senhor dos seus escravos ou dos seus servos é o Senhor dele. Ele também vai prestar contas ao Senhor da forma como ele trata os seus escravos ou os seus empregados, na forma como a gente aplicou para nós, para a nossa realidade. Amados, pense um pouquinho comigo em tudo que nós aprendemos nesse livro. Não é uma carta grande, uma carta de 6 capítulos, uma carta média, vai? Considerando que você tem cartas com 1 capítulo, cartas com 15, 16 capítulos. Mas pense na quantidade de verdades que nós vimos ao longo desse ano, ao longo do ano passado e desse ano, trabalhando nessa carta. Nós vimos sobre como nós devemos louvar ao Senhor pelos benefícios que Ele nos dá, além da criação, nas regiões celestiais. A gente vai voltar a falar de regiões celestiais hoje. Interessante como Paulo parece que começa no céu, fala da vida aqui na terra e ele vai voltar para as regiões celestiais no texto de hoje. Ele tem 2 orações, uma oração esperançosa de Paulo, para que aqueles que estão em Cristo recebam recursos indispensáveis para viver para Cristo, recebam poder. Outra coisa que ele vai retomar no texto de hoje. E que Deus, pelo seu poder, ressuscitou da condição de mortos sem Cristo, para que nós possamos viver em Cristo. E também que Cristo, Ele está no centro da paz entre os homens, entre Deus e os homens, a ponto de sermos uma família, essa nova comunidade chamada igreja. A resposta também ao desânimo do cristão está na grandeza do mistério revelado pelo plano de Deus além desse mundo. Deus revelou que Ele tem planos desde a eternidade, de eternidade a eternidade Ele tem planos, e esse plano envolve esse mistério que é a igreja, algo que estava oculto aos antigos. E que aqueles que estão em Cristo devem responder ao chamado de viver uma vida apropriada para Cristo, que nós temos chamado de uma vida digna do chamado. E que essa vida digna do chamado é uma vida de unidade do corpo, à medida que a diversidade de dons age para a edificação do corpo. Nós vimos que o cristão ele é chamado ao abandono das paixões carnais para renovar a sua mente e viver uma vida digna do chamado. E também que quem vive para Cristo imita a Deus no estilo de vida sacrificial próprio dos santos e com ações de graça, agradecendo. Que quem vive para Cristo abandona uma vida tola e deixa-se guiar pelo Espírito para produzir adoração e obediência a Deus. Depois, nós entramos numa parte mais prática, que vimos que a vida digna do chamado
é demonstrado num casamento que reflete Cristo e a igreja. A vida do chamado produz filhos obedientes do Senhor e pais que treinam os seus filhos espiritualmente. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se você está pensando em ir ao cinema para assistir algum blockbuster, algum filme famosinho, desista e decida assistir Mostra-me o Pai, um documentário produzido por um grupo cristão. Está no cinema, pelo menos lá em Campinas, está no cinema no Kinoplex e também no Campinas Shopping, que é mais perto de vocês. Vale a pena. Vale a pena. Eu não sou de me emocionar com filmes. E como eu disse para a Rebeca, eu chorei o filme inteiro. Sem brincadeira. Do começo ao fim, eu chorei. Pensando nas minhas falhas como pai, pensando no meu papel como filho e falhas como filho, pensando no Pai Celestial e pensando em como Ele me amou. É muito bom, vale a pena. E assista com as crianças, eles colocaram só dublado, de propósito, porque é para assistir em família mesmo. A vida digna do chamado também produz trabalhadores honestos e superiores humildes, como nós vimos. E agora a gente vai ver que a armadura de Deus tem tudo o que o cristão precisa para continuar vivendo para Cristo em meio à guerra espiritual. Amados, é fato que enquanto você estiver tentando e buscando ao Senhor colocar em prática todos os ensinos que nós temos aprendido nessa pequena carta, só nela, né? Você certamente terá uma resistência muito grande. E essa resistência, ela é, por vezes, sobrenatural. E é por isso que Paulo agora ele volta, parece que ele começou a falar de coisas muito naturais na carta, né? Da nossa vida como corpo, que ela é sobrenatural, mas ela acontece aqui na nossa realidade. E depois ele fala de casamento, fala de filhos, fala de profissão, coisas que são muito palpáveis para nós. E agora ele parece que volta ao sobrenatural. Mas na verdade ele nunca saiu do sobrenatural. Porque o nosso casamento, ele tem aspectos sobrenaturais da nossa união. Os nossos filhos têm aspectos sobrenaturais do nosso objetivo para eles. O nosso trabalho tem aspectos sobrenaturais da nossa herança. Lembra que a gente viu a herança do nosso trabalho? Que o Senhor também vai dar naquele dia. E o texto diz o seguinte, versículos 10 a 20. Nossa, rimou, né? O texto diz o seguinte, versículos 10 a 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Há vários filmes de heróis que são, ou grupo de heróis, né? Que por vezes é impedido de agir com os seus poderes e os seus equipamentos, seja lá o que for,
por órgãos do governo. Já viu isso? Vários filmes têm isso. Enquanto eles sabem que algo terrível vai acontecer, por causa de alguma força maligna que está prestes a atacar a Terra. E a luta daqueles heróis não é contra o governo. Percebe? A luta daqueles heróis é contra uma força maligna. Mas de alguma maneira aquele governo acaba atrapalhando. Mas ele não é a ameaça real. Certo? Eles não querem brigar com o governo. Eles não querem brigar contra as autoridades. Eles querem, na verdade, proteger o mundo de forças espirituais do mal que vem do além. E eles são atrapalhados por esses órgãos do governo. E eles ficam assim, não, meu problema não é com vocês, eu quero lutar contra aquilo ali. De forma semelhante, nós vamos ver que a nossa luta ela é espiritual e ela deve ser combatida espiritualmente. Eu usei uma palavra que é de propósito, tá bom? O empoderamento espiritual é promovido por Deus com o seu poder. A palavra tem sido muito usada contra os propósitos de Deus para a família, para a mulher. E eu estou aqui de propósito usando essa palavra para demonstrar o verdadeiro empoderamento. O texto diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo começa aqui com uma palavra que significa, que indica uma conclusão. Ele está começando a chegar, sabe quando você fala assim, olha, vamos chegar nos finalmente, né? É exatamente o que Paulo está fazendo aqui, ele está começando a encerrar, cara. Finalmente. Está se dirigindo ao final da carta de Efésios. Depois de tratar de uma série de assuntos sobre a igreja, sobre viver em Cristo e para Cristo, ele caminha para uma conclusão. E ele diz, sejam fortalecidos ou fortaleçam-se. Mas o literal aqui seria, assim como enchendo do Espírito, seria se deixe encher, se deixe ser fortalecido, ou deixe-se fortalecer, permita-se fortalecer, ou nós poderíamos traduzir com sejam empoderados, porque é literalmente isso que a palavra fortalecer aqui significa, aquela palavra que vem, que tem aquela raiz dunamis, que é de dinamite, né? De onde vem dinamite, poder, força, algo que explode. Interessante quando a gente observa os usos dessa palavra em Atos 9, 22. Todavia, Saulo se fortalecia, ou era fortalecido, cada vez mais, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Semelhantemente, uso também em Romanos 4, 18 a 22, quando diz o seguinte, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, estou falando de Abraão aqui, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, sem se enfraquecer ou se deixando fortalecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência, e em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Veja, Abraão se deixou
fortalecer. E assim, como ser cheio do Espírito é algo que Deus promove, esse fortalecimento, esse verdadeiro empoderamento que nós precisamos para ficar firmes, também é promovido por Deus. O verdadeiro empoderamento também está no verdadeiro Evangelho. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Um comentarista, ele chega a comparar isso com o tanque de um carro sendo cheio de combustível para que possa se deslocar. Você tem o carro está prontinho ali, certo? O 6 caneco ali está prontinho, certo? Mas precisa encher aquele tanque enorme, porque senão não dá, né? Precisa de muito poder para encher aquele tanque, certo? Então, você precisa desse poder para encher o tanque, para que então esse carro possa fazer o que ele foi feito para fazer, para que ele possa se deslocar. E ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Está. Está ali já. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Interessante que quando ele fala no Senhor, está se referindo ao fato de que essa força vem de Deus em Cristo, certo? Está permeando aí toda a carta de Efésios, essa questão de estar em Cristo e para Cristo. E ele fala desse forte poder, uma ação poderosa de força, de vigor, mas é um poder poderoso que ele está falando aqui. Algo similar ao que Paulo usa ali em Efésios 1, 18 a 20. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Poderosa força, que é a mesma coisa, poderoso poder. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se nas regiões celestiais, à sua direita nas regiões celestiais. Aquele mesmo poder que Deus exerceu em Cristo para ressuscitá-lo e pelo qual Paulo orou para que atuasse nos Efésios, é o mesmo poder que pode fortificá-los. Apenas de observar os ensinos que a gente recebeu no livro de Efésios, a gente já pode entender que a gente precisa ser fortalecido, não é verdade? Toda essa questão da batalha, a batalha pela unidade da igreja, a batalha pelo amadurecimento, a batalha contra o pecado, a batalha no nosso casamento, a batalha de criação de filhos, a batalha no trabalho. Isso já nos deixa suficientemente cientes da nossa necessidade de Deus para ficarmos firmes. Porém, Paulo, ele coloca aqui mais um elemento. Ele fala que nós estamos em uma guerra além dessa criação. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, primeiro ele começa falando que nós devemos nos vestir. É uma ordem, assim como se deixem fortalecer é uma ordem, vistam-se também é uma ordem. E é aquele mesmo palavra vestir de Efésios 4, 22 a 24. Não está ali. Que diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovado no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Mas a palavra aqui, se vestir, quando ele fala de despojar do velho homem e se revestir do novo homem, ele está usando aqui para se referir a se revestir com a armadura. Literalmente uma armadura de um soldado. Porque para a gente poder batalhar numa guerra, nós precisamos de uma armadura. E veja que como nós estamos numa guerra espiritual, essa armadura também é espiritual. Ela é uma armadura de Deus. É a armadura dele, que ele nos dá. Não é qualquer armadura que nós precisamos. E por que nós precisamos dessa armadura? Para podermos permanecer firmes. E a palavra podermos aqui é a mesma palavra fortifiquem-se. Mesma palavra lá, dunamis, de dinamite, poder, força, vitalidade. E para poder ficar firmes, para podermos ficar estáveis, inabaláveis. Exatamente o que se espera de um soldado numa batalha. Que ele fique firme, vencendo, lutando a batalha. E é interessante, porque ele está literalmente aqui. Quando ele fala para poderem ficar firmes, ele está falando que esse poder, para poder ser, poder ficar firmes, esse poder é uma palavra, é um verbo passivo. Não somos nós que ficamos firmes. Nós somos feitos firmes. Algo nos firma nessa batalha. E não somos nós mesmos. Certo? Mas ficar firmes é uma ação nossa. Interessante como Deus coloca as coisas de uma maneira que a gente entende que Ele age de certa maneira, mas Ele também exige uma resposta de nós. Ele nos dá o poder para ficar firmes, mas nós devemos ficar firmes com o poder dele. Entende? É como a obediência. Deus produz o querer e o realizar, não é verdade? Mas Ele espera a obediência de nós. Por mais que Ele que produza isso em nós, Ele espera uma resposta nossa de obediência. Porque a gente não é robô. Nós não somos robôs. Nós temos que dar uma resposta de obediência. Mas nós reconhecemos que isso só é possível porque Deus nos dá poder. E da mesma forma que nós devemos responder a Deus ficando firmes, entendendo que mesmo o poder para ficar firmes não é nosso, mas vem do Senhor. E nós devemos ficar firmes contra as ciladas, contra os esquemas, contra os artifícios, ou literalmente contra a malandragem de Satanás. E essa palavra cilada, ela é usada ali em Efésios 4, 14 a 15, quando fala o propósito do quê? O propósito do amadurecimento é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Quando nós estudamos esse texto, nós vimos que essa palavra artimanha, nesse texto, ela se refere a um jogo de dados. Lembra que eu falei isso? Era um jogo de dados. Ou seja, que envolve sorte e muitas vezes envolve engano. Certo? O cara pode colocar alguma coisa no dado para sempre cair, né? Aquele dado viciado. E normalmente, como qualquer jogo de sorte, envolvia enganar os outros para benefício próprio. E esse texto chamava atenção para que as pessoas, para pessoas que querem enganar os crentes propositalmente para obter algo. E a gente pode observar isso em várias igrejas, inclusive. E literalmente a malandragem aqui, novamente a ideia de engano, de truque, e a malandragem aqui tem um objetivo muito específico: levar ao erro.
Justamente levar alguém a vaguear errante, perder o caminho. Lembra que um truque, né? Muitas vezes um truque, ele tem o objetivo, é um jogo de atenção, né? A pessoa pega um objeto e ela está mostrando esse objeto para você, e enquanto ela mostra esse objeto, ela mexe em outra coisa que você não percebe, porque a sua atenção está nesse objeto. Né? O truque, normalmente, muitos truques são baseados nisso, para que você preste atenção em algo e deixe de prestar atenção numa série de outras coisas que estão acontecendo e você não percebe. E às vezes estão na sua cara. E é assim que o diabo agia com aqueles irmãos em Efésios, e ele faz com cristãos até hoje. E é por isso que no versículo 12, Paulo afirma que a luta não é contra seres humanos, mas contra uma série de seres espirituais das regiões celestiais. Algumas vezes, algumas das meninas me perguntam se o Brasil já esteve em guerra. E eu tenho respondido para elas, sim, o Brasil está em guerra. Mas não é uma guerra de armas de fogo, às vezes, né? Mas uma guerra de ideias. Ideias contrárias a Deus estão guerreando contra aquilo que Deus ensina a todo momento. Porém, a gente precisa sempre lembrar que a nossa guerra não é contra seres humanos. E é exatamente isso que a gente costuma focar, não é verdade? E a gente ataca a pessoa que está ali apresentando aquelas ideias. Mas o que acontece é que, apesar dessa nossa guerra não ser contra seres humanos especificamente, é através de seres humanos que o diabo age, certo? Como é que o diabo nos ilude em relação à batalha? Não, fazendo com que a gente lute contra pessoas, ao invés de lutar contra aquilo que é espiritual. Promovendo ideias que são contrárias a Deus, usando pessoas para isso e nos iludindo, a ponto de nós acharmos que a nossa guerra é contra aquela pessoa. Mas não é interessante que em Efésios 4, a resposta para aqueles homens que induzem ao erro, sendo agentes de Satanás e agindo como ele mesmo age, não é guerrear contra aqueles homens. A resposta àqueles homens que apresentam falsas doutrinas é justamente a maturidade em Cristo. Porque onde há maturidade não haverá engano. Eu não preciso guerrear contra aquela pessoa, eu preciso estar firme nas minhas convicções. Porque a minha guerra não é contra aquela pessoa que está apresentando a mentira, a minha guerra é contra quem está por trás dela, quem está usando aquela pessoa. Muito interessante a gente pensar que em Éfeso, né, Paulo enfrentou todo tipo de resistência. Ele viu ali endemoniados, judeus invejosos que queriam expulsar demônios como Paulo fazia e tomaram na cabeça por causa disso. Os que ganhavam dinheiro com miniaturas do templo de Ártemis, que era um templo famoso da cidade, tudo isso, resistência lá em Éfeso contra Paulo. E ainda mais elementos no começo daquela igreja deixaram claro a espiritualidade da batalha. Demônios, adoradores da deusa Ártemis, praticantes de ocultismo, inclusive se convertendo e destruindo livros de ocultismo. Então, se houve um lugar onde a batalha espiritual foi muito visível, esse lugar foi o início da igreja de Éfeso. Mas é interessante que, apesar de tudo isso, Paulo reconhecia que a batalha não era contra aquelas pessoas. E ele apresenta uma série de poderes espirituais apresentados aqui como os nossos verdadeiros inimigos. Então ele fala de poderes ou principados, ele fala de autoridades ou potestades, ele fala de dominadores de um mundo tenebroso, um mundo de trevas. E ele fala de forças espirituais do mal, e como tudo isso
sendo parte ali, né, que estão nas regiões celestiais, que estão além da nossa criação, esses sim são os nossos inimigos. A nossa batalha, ela é além da nossa criação. Então, assim como Paulo começa a carta de Efésios, chamando atenção para bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, lembra? E agora ele volta para essas regiões celestiais, demonstrando que ali mesmo existe uma batalha espiritual. Mas a nossa esperança, amados, é que Paulo também mostrou em Efésios 1, 20 a 23, que Jesus já dominou essas regiões celestiais hoje e no porvir. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo aceitar a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amados, a vitória dessa guerra é nossa. Amém? Mas até lá, nós temos muitas batalhas para enfrentar e nós precisamos estar preparados. E é sobre isso que nós vamos continuar falando semana que vem, sobre o preparo dessa batalha. Algumas aplicações da mensagem de hoje. Primeiro ponto ali, coloquei, né? Ciladas do diabo. Dar certo não é critério para saber a vontade de Deus. Pode ser uma cilada. Amados, o nosso mundo, ele vive um pragmatismo muito grande e nós temos trazido pragmatismo para dentro da igreja. Pragmatismo é o seguinte: se funcionou, se deu certo, deve estar certo. Se funcionou, Deus está nisso aqui. Às vezes acontece isso, não acontece? Ah, deu certo, Deus estava comigo, será? Hitler teve muitos planos que deram certo. Ele matou milhares ou milhões e deu certo. No entanto, não estava de acordo com a vontade de Deus. A vontade moral de Deus não estava sendo cumprida. O socialismo matou 60 milhões de pessoas na Rússia e mais 60 e poucas milhões de pessoas na China. No entanto, não está certo. Amados, algo estar certo não quer dizer que veio de Deus. Pode ser uma cilada do diabo. Cuidado. Isso que a gente fala, tomadas de decisão, a multidão de conselheiros da sabedoria, princípios bíblicos que nos ajudam a tomar decisões, a ver onde ir, onde não ir, que passos dar, que passos não dar. A nossa esposa, como a nossa auxiliadora, quando sua esposa faz cara feia para um plano seu, não ignore. E quando seu marido faz uma cara feia para um plano seu, não ignore. Entende? Quando você tem medo de perguntar para o pastor algum plano que você tem, não ignore. Né? Às vezes, não, eu não vou. Eu sei, porque eu já fiz isso. Não, eu não vou nem falar com o pastor, porque assim, ó, ele vai falar que não. Não ignore esse tipo de pensamento. E não julgue o pastor dessa forma também. O que o diabo pode estar usando para te iludir, para tirar a sua atenção? Lembra daquele mágico? Uma vez eu vi um videozinho
era um ilusionista. Ele procurava pessoas no parque. Ele começava a conversar. Gente, é um negócio de louco. Você assistindo de fora, e muitas vezes nem você percebe. Ele começava a conversar com uma pessoa que tinha um relógio, tinha um chapéu. A pessoa tinha um negócio no pescoço, assim, tipo um... Não é chale, né? Um cachecol no pescoço. Aquele cara vai conversando com a pessoa e vai tirando tudo do corpo da pessoa. Ele tira o relógio, ele pega a carteira, ele pega o chapéu, ele pega o negócio do pescoço e vai colocando nele mesmo e a pessoa não percebe. Enquanto ele está fazendo ali um truquezinho. E na verdade o truque dele não é o que ele está fazendo na mão, é o que ele está fazendo em todo o resto. Que cartas que o diabo está mexendo na sua frente para te iludir, tirar a sua atenção daquilo que é mais importante? O que ele está te iludindo para mostrar que o seu papel como homem mais importante não é de marido e pai? E que tem planos mais excelentes que você precisa perseguir. Que cartas que o diabo está mexendo na sua frente, te iludindo, de que o seu papel como mulher principal não é esposa e mãe. Que cartas ele está mexendo na frente de vocês, para permitir que seus filhos assistam coisas que estão levando eles para longe de Cristo. Que cartas ele está mexendo na frente de vocês, para mostrar que você deve trabalhar sério só quando o seu chefe está olhando. Ou que você pode maltratar os seus funcionários para conseguir o que você quer. Quais são as ilusões que o diabo está colocando na sua frente? Enquanto a gente está distraído com os nossos interesses, nós podemos estar perdendo o nosso casamento. Enquanto a gente está preocupado com entretenimento, notícias, jogos, com aquilo que a gente quer comprar, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente espera, nós podemos estar perdendo os nossos filhos. Enquanto a gente briga por picuinha, a gente pode estar perdendo a unidade e oportunidades na igreja. Enquanto a gente se distrai nos nossos alvos e objetivos de carreira, a gente pode estar deixando a glória de Deus de lado no nosso trabalho. Enquanto a gente está distraído no nosso cansaço, o pecado pode estar nos apunhalando pelas costas. E a lista pode continuar de diversas maneiras que o diabo coloca ciladas em nossa vida. E nós devemos nos manter alertas como um soldado que não descansa. Jesus nos chamou para sermos luz nesse mundo de trevas. Como? Vivendo para Ele. Pregando o Evangelho. A gente vai ver mais sobre isso. Paulo encerra essa sessão com oração pela pregação do Evangelho. Não é interessante? Tendo comunhão com o corpo e promovendo o amadurecimento do corpo. Vivendo para Cristo no nosso casamento, com os nossos filhos. Obedecendo nossos pais. Crianças, vocês estão aqui escutando. Obediência ao papai e à mamãe faz parte do propósito de Deus para a vida de vocês hoje. Não tem nada mais importante hoje. No relacionamento, funcionário empregado. É dessa maneira que nós seremos luz no mundo. Mateus 5, 13 a 16 fala, Jesus falando, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também,
Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim iluminará todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai de vocês, que está no céu. Amados, nós não somos salvos por boas obras, mas as nossas boas obras, como resultado da salvação, pode ser aquilo que vai chamar a atenção de alguém que precisa ser salvo, não por boas obras, mas precisa ser salvo pelo mesmo Senhor que nos salvou, pelo mesmo Senhor que nos comprou. Essa semana, leia Efésios 6, medite nos versículos 10 a 12 e ore para que Deus o ajude a deixar-se fortalecer pelo seu poder. Meditando nas perguntas da mensagem, ore a Deus para que o ajude a estar atento às ciladas do diabo. Pense naquilo que pode estar te atraindo ou te distraindo daquilo que é realmente importante na vida cristã. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse dia. Pai, ajuda-nos a estarmos atentos às ciladas do diabo. Ajuda-nos a estarmos atentos na nossa batalha espiritual. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e nos deixar ser fortalecidos, reconhecendo a nossa necessidade e a nossa total incapacidade de lidar com essa batalha sozinhos. É por isso que eu oro e agradeço e peço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos terminar esse tempo cantando novamente Marcharemos, tá bom? Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão